Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros nos Estádios e hoje, terça-feira, dia 22 de outubro, eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites dela. NBA, sim, ela voltou. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Para os amantes do esporte da bola laranja, a NBA está de volta, ainda bem. Time, hoje temos 2 jogos, tá legal? E eu vou analisar aqui com vocês. Então, se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Igual na temporada do ano passado, 100 ou mais comentários, vídeo de amanhã, além das análises, eu também deixo um bilhete e uma bingueta para vocês. Tá combinado? Let's bora! E vamos lá. Às 20h30 eu tenho o jogo do Celtics contra o Knicks. Celtics, atual campeão da temporada anterior. E joga em casa, é um jogo de premiação, né? Hoje é aquele jogo todo festivo. Mas assim, o Celtics, por ser o atual campeão, pelo elenco que possui e jogando em casa, sim, é favorito para vencer. A odd não é das melhores, odd de 1,45, 1,42, talvez para uma dupla, tá legal? Ou se você usar um handicap negativo aqui para o Boston Celtics, também você pode conseguir o quê? Uma odd maior, tá certo? Sendo assim, para mercado de resultados, o Celtics é favorito para vencer. Também vou trazer aqui mercado de jogadores e de repente pontuação para a gente trabalhar. Vem comigo. Time, para falar de jogadores, eu preciso saber quem vai jogar. Vamos lá. Para quem está chegando agora no mercado de NBA, a NBA, diferentemente do futebol, a escalação oficial sai apenas minutos antes do jogo começar. Não é igual ao futebol, que 1 hora antes a gente já sabe a escalação oficial. Na NBA é um pouquinho diferente. Obviamente que temos sites aqui que a gente consegue ter o quê? Uma prévia do que deve estar em quadra na noite de hoje, tá legal? Marco, qual que é esse site? Já vou passar para vocês. Ele se chama RotoWire, tá legal? RotoWire é o nome do site. Então vamos lá. A equipe do Knicks deve jogar com Jalen Brunson, Mikal Bridges, que chegou no Knicks, né? Temporada passada estava no Nets, Hart, Anunoby e o Anthony Towns, que jogou no Minnesota Timberwolves. Também chegou aí nessa temporada para a equipe do Knicks. O Celtics vem praticamente com o mesmo time, com a mesma equipe. Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Tatum e o Al Horford. Por que o Al Horford vem como titular? Porque o Porzingão, ó, tá fora. Out, tá legal? Então, Al Horford vem aí como pivôzão do Celtics na noite de hoje. Passadas as escalações, vamos aqui para algumas possibilidades. Time, para começar aqui com o mercado de jogadores, eu vou falar das estrelas de cada equipe, tá certo? Estrela principal, eu diria. Todos são estrelas aqui na NBA, tá certo? Jogam muito. Mas a estrela principal do lado do Celtics é o Tatum. Se a gente pensar aqui numa linha de pontos baixo para o Tatum, está em 21,5. Ele precisa, na noite de hoje, fazer 22 ou mais pontos. Dos 10 últimos jogos do Tatum, 22 ou mais pontos, ele bateu em 7 partidas, tá legal? Marco, eu não sei fazer essa entrada. Time, vamos lá. Para mercado de jogadores, eu opero pela 365, pela tia Denise, vocês sabem qual é a casa, tá certo? E aí você vai em criar jogadores linha de pontos baixo e seleciona o Tatum. Nesse momento está em 21,5. Ele precisa fazer 22 ou mais pontos para dar green. Se ele fizer 21 ou menos, aí a gente toma um red. Tá pagando odd de 1,25 em 30. Uma odd bacana para uma dupla, tá legal? E pelo lado do Knicks, a fera do Knicks que pontuou demais na temporada passada é o armador Jalen Brunson. Ele está com uma linha de pontos baixo de 22,5.
Ou seja, ele precisa na noite de hoje fazer 23 ou mais pontos para a gente pegar o green. Dos 10 últimos jogos, 23 ou mais pontos de Jalen Brunson, ele bateu em 8 partidas, tá legal? Então falando aqui das principais feras, Tatum pelo Boston e o Brunson, Jalen Brunson, pelo Knicks, tá legal? Time aí, para rebotes, como o Porzingis provavelmente não joga, o Al Horford deve ter uma minutagem interessante em quadra. E se a gente puxa aqui os 10 últimos jogos do Al Horford com relação a rebotes, em 9 ele pegou 5 ou mais rebotes. Então para a noite de hoje, para o Al Horford pegar pelo menos 5 rebotes, eu gosto. Tá pagando uma odd de 1,30, uma odd bacana para uma dupla. Marco, como eu faço essa entrada? Vamos lá. Criar, jogador Marcos, seleciona o Al Horford e vai em rebotes. 5 rebotes, já vai estar lá uma odd de 1,30. Se ele pegar 5 ou mais, já deu certo. 4 ou menos, a gente toma head. Tá legal? E o Al Horford, ele tem uma outra característica. Ele geralmente queima da linha dos 3, tá legal? Dos últimos 10 jogos, em 9, ele fez pelo menos uma cesta de 3 pontos. Cesta de 3 pontos também pode ser triplos conseguidos aqui na NBA, tá bom, galera? É a mesma coisa. Triplos conseguidos é cesta de 3 pontos. Uma cestinha de 3 ao Horford, ó, odd de 1,15 para complementar bilhete, eu também gosto. Time aí, para fechar aqui as análises de jogadores, um cara que pode ser interessante para duplo-duplo, double-double, é o Anthony Towns. O Anthony Towns é um pivôzão gigantesco que na temporada anterior jogou no Minnesota Timberwolves. Ali ele dividiu o garrafão com o Gobertzão da massa, Rudy Gobert, pivôzão francês gigante, tá legal? E o Gobert pega muitos rebotes. E mesmo assim, o Anthony Towns, olha, ele tem números expressivos para rebotes. Por que eu estou trazendo ele aqui para análise? Porque o Porzingis não vai jogar. Então, o Anthony Towns pode, entre aspas, ter a vida facilitada com relação a rebotes na noite de hoje, tá legal? E ele é um cara que também tem regularidade na pontuação. Sempre que um jogador faz 10 ou mais em 2 itens, 2 quesitos, ele bate um duplo-duplo, double-double, tá legal? E nesse caso, eu estou pensando aqui em 10 ou mais pontos para o Anthony Towns, 10 ou mais rebotes. Se isso acontecer, ele bate o duplo-duplo na noite de hoje. Na ausência do Porzingis, pode ser uma entrada interessante. Time aí, para fechar aqui nossas análises de hoje, se a gente olhar os 5 últimos jogos do Celtics jogando em casa contra o Knicks, vamos dar uma olhadinha aqui na pontuação. 109, 133, 114, 123, 113. E puxando a média dos 10 últimos jogos, eu tenho aqui uma média para o Celtics de 110 pontos. Por esse motivo, para a linha de pontos para o Celtics na noite de hoje, eu quero que o Celtics faça mais de 105,5 pontos. O Celtics fazendo 106 ou mais pontos já deu certo. Se fizer 105 ou menos, aí a gente toma um head na operação. Vai pagar odd de 1,20, 1,25. Pega essa odd e faz a dupla. Mais de 105,5 pontos, Celtics. Time, antes da segunda análise, um ponto importante. A temporada está apenas começando, então é importante ter muita gestão de banca. A gente não sabe a postura das equipes, como foi a pré-temporada, qual será a minutagem de cada jogador em quadra. Então, nesse momento, vamos de boa, gestão, pega leve. Depois de 5, 6 rodadas, a gente já consegue ter um raio-x melhor de cada equipe. Tá legal? Segunda análise. Dando continuidade, o segundo jogo da noite, às 23 horas, o Los Angeles Lakers recebe o Minnesota Timberwolves. Time, uma coisa, acho um jogo extremamente equilibrado, tá legal? O Timberwolves teve a troca. O Anthony Towns foi pro Knicks e aí chegou o Vincenzo, Donte Vincenzo e também o Julius Randle. Ou seja, essa equipe do Timberwolves fica ainda mais interessante, tá legal? Por esse motivo, para mercado de resultados, pré-live, eu tô fora. Agora, mercado de jogadores, a gente tem algumas oportunidades que podem ser interessantes. Vamos a elas. Time,
E as prováveis escalações estão na tela, provavelmente aqui as duas equipes jogando com o que tem de melhor, tá? Ó, Anthony Edwards pelo lado do Minnesota Timberwolves, Julius Randle, que acabou de chegar, Goberzão da massa, e o Lakers vem com LeBron, Anthony Davis, tá certo? As duas equipes jogando provavelmente com o que tem de melhor. E vamos aqui a algumas alternativas. Time aí, pelo lado do Lakers, obviamente que o LeBron não poderia ficar de fora. Ele está com uma linha de pontos baixo para a noite de hoje de 18,5, ou seja, ele precisa fazer 19 ou mais pontos para dar certo. Se a gente pega aqui os confrontos contra o Minnesota Timberwolves, 19 ou mais pontos, ele não bateu em apenas 2 partidas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele cravou 19 ou mais. Então eu gosto dessa entrada. Mais de 18,5 pontos para o LeBron James na noite de hoje. Eu acho que o grande risco dessa entrada é com relação à minutagem do LeBron em quadra. Se o LeBron ficar bastante tempo em quadra, provavelmente ele bate isso com facilidade. Agora, se de repente estiver cansado, ficar muito tempo no banco, pode complicar um pouquinho a nossa entrada, tá legal? E também, deixa eu localizar aqui o Anthony Davis, né? Que também é um cara que participa muito das partidas do Lakers. Ele está com uma linha de pontos baixo de 19,5. Jogando contra o Timberwolves, ele geralmente bate essa linha, tá bom, galera? Então, linha de pontos baixo, Anthony Davis pelo lado do Lakers, eu também gosto para fazer aquela dupla. Fechou? Time aí, bora lá? Como é que ficou nosso bilhetinho para hoje? Feijão com arroz. Vitória do Celtics em casa contra o Knicks. E no jogo do Lakers, para o LeBron James fazer 19 ou mais pontos. Fez 19 ou mais, já deu certo. Se o Celtics vencer e o LeBron fizer 19 ou mais pontos, a gente pega essa odd de 1,80. Tá combinado? Sorte pro nosso bilhete, sorte para todos nós. Não esquece do like e do comentário. Uma coisa importante, se você concordou com as análises e vai fazer aí alguma entrada, faça com gestão e responsabilidade. Se não gostou, tranquilo, não tem problema nenhum. Apenas não faça. Te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!